Senhor. Já usa a Regina agora, pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Já vai dando a Regina essa palavra profética. Já vai dando a Regina essa força do teu Espírito, essa energia, essa alegria, esse ânimo novo, essa sabedoria, o conselho, a ciência, o entendimento. Vai dando, Senhor, a palavra de esperança, a palavra de cura e libertação. Que o coração de Maria Imaculado proteja e guarde a Regina e a todos nós e nos ampare sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou me apresentar porque tem alguns que eu nunca vi aqui, né? Que estão vindo hoje pela primeira vez. Eu sou Regina, da comunidade Aliança Canção Nova. Tem 17 anos, né? Que eu estou na comunidade. Sou viúva, tenho 2 netas lindas, maravilhosas, 3 filhos também maravilhosos, uma nora maravilhosa, genro maravilhoso, né? Não que não tenham os problemas, nós temos todos, né? Problemas, mas a nossa família é maravilhosa, é uma bênção de Deus, né? Foram aqueles que Deus nos deram para que nós possamos com eles aprender, né? Amar, possamos com eles aprender a viver em sociedade, a sermos santos, com a família que Deus nos deu. Então, nós temos que agradecer ao Senhor pela nossa família, né? Estamos aqui também porque somos família de Deus. Nós somos família de Deus. Então, para mim, é sempre uma tarefa difícil a gente ter que falar de libertação do mal. Vocês sabem qual é o tema da minha palestra? Quem sabe aí, levanta a mão. Não sabe, não? O tema está em Atos dos Apóstolos 10, versículo 38, que vai dizer assim: mas Deus ressuscitou no 3º dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas. E ele se manifestou, andou para proclamar o povo a testemunhar a Deus, que constituiu luz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam, e todo o crê e recebe o nome do perdão dos pecados. O nome de Jesus, Jesus foi ungido. No versículo 38, que eu não falei, Jesus, o tema é esse: curando todos os oprimidos do demônio. O tema hoje é curando todos os oprimidos do demônio. Aí você vai dizer, aqui não é meu lugar, eu não sou oprimida pelo demônio. Não é verdade? Já estou na igreja há muitos anos, né? Estou na comunidade Canção Nova, né? O demônio não tem poder de me atingir,
nem a minha casa e nem a minha família. Eu vou dizer para você que não é assim. Isso é mentira. Satanás é mentiroso. Ele mente para você. E hoje ele tem realmente muita coisa para oferecer aos filhos de Deus. Não só aí em lugares errados, né? Agora até é proibido a gente falar, mas eu acho que aqui só tem católico, né? Levanta a mão aqui, só tem católico? Hã? Porque senão eu posso ser presa ali fora, né? Agora, as leis também são regidas pelo demônio. As nossas leis agora são regidas pelo demônio. Nós não podemos mais falar o que a gente quer, senão é preso. Se você vai chegar um momento que se você falar que Jesus Cristo é o único Senhor Salvador, meu filho, está preso. Porque existem vários salvadores que o mundo foi colocando para salvar e enganar cada um de nós. Então, falar sobre o demônio, sobre libertação, é uma coisa muito chata. É uma coisa difícil, porque muita gente não acredita na existência do demônio. Não acredita, até mesmo na igreja. Embora esteja lá na palavra, no catecismo, tem padres que dizem que isso não existe. E quando você está oprimido, você está com uma obsessão, é tudo psicológico e emocional. Gente, não existe nada, mesmo as doenças psiquiátricas, emocionais, também existe a parte da enfermidade que precisa, sim, do psiquiatra, do psicólogo, mas precisa também da oração. O padre Rufus dizia o seguinte, quem já participou, quando ele estava vivo lá na Canção Nova, ele dizia o seguinte, se um padre exorcista entrar num sanatório e rezar, não fica ninguém ali mais. Esvazia. Essa experiência foi feita em Roma, onde colocaram várias pessoas ali oprimidas, possuídas, e vários sacerdotes foram lá para orar. Fizeram uma experiência e realmente todas as pessoas foram libertas. Isso foi o padre Rufus que falou, não fui eu que estou falando. Por quê? Porque Jesus Cristo é ungido do Pai para libertar todas as pessoas das garras de Satanás. Mas eu vou falar uma coisa para você, só Jesus pode fazer isso. Nossa Senhora não pode, tá? Ela pode interceder. Ela é mãe. Os santos intercedem, mas só em nome de Jesus, como só Jesus pode curar. Não adianta você dizer assim, eu fui curado por Nossa Senhora. Não, não foi. Nossa Senhora intercedeu, mas quem curou foi Jesus. Jesus é o único Salvador. Repete para você mesma, não é para os outros, não. Jesus é o único Salvador. Ele recebeu todo o poder do alto. Ele é ungido do Pai. Ele veio para libertar o homem totalmente. Corpo, alma e espírito. Por isso, quando nós estamos no retiro de cura, a libertação é junto com a cura. Não adianta você achar que só a cura interior você já está livre. Não, os dois caminham juntos. Em toda cura precisa entrar a libertação. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos os leprosos, né? E como o diácono falou, o padre José dizia que a Canção Nova era uma casa de leprosos. Ali era o lugar onde Deus queria fazer essa limpeza, a começar por nós, os consagrados. Porque aqui não tem ninguém santo, tá? Ninguém. Mônica não é santa, diácono Jorge não é santo,
Giovânia não é santa, eu, Regina, muito menos, né? Ninguém aqui é santo, mas nós temos que ser santos. E por isso eu e você estamos aqui, né? Para lutar contra todo o pecado. E quando você diz que o diabo não existe, quando você diz, ele fica livre, ele fica solto. Ele tem de você toda a permissão para ele agir. Porque você não acredita nele. Você não acredita porque você ainda não leu, não viu a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o próprio Jesus fez aquela oração. Quando ele disse assim, Pai, que ele ia para o Pai, mas ele queria que o Pai cuidasse dos deles que iam ficar aqui. Que os livrasse de toda a força do maligno. Jesus orou por nós, porque ele sabia que como ele foi tentado no deserto, imagina a ousadia do demônio, né? Ele foi lá e tentou Jesus aonde? No deserto, quando ele estava em jejum, jejuando para a missão dele. Por isso nós que somos missionários, que você que tem da igreja a sua função de servir, você é o mais atacado pelo demônio. Ataca o seu psique, ataca a sua família, ataca a sua saúde, ataca seus bens materiais. Nós temos que combater o tempo todo contra o mal. Quando eu cheguei aqui, a Ana Luísa olhou para mim e disse assim, desde ontem o seu olho está tremendo. Eu falei, tá? Não vi, não percebi. Ela disse, tá. Por quê? Porque ele estava me atacando. Está me atacando. Aonde? Nas minhas emoções. Não tem que falar dele, no que eu vou falar. Para que eu me enrole a hora de falar, não sabe o que eu vou falar. Né? Eu tenho um problema, eu estou com uma dor no joelho muito grande. De manhã, quando eu levantei, o joelho estava horrível. Falei, nossa, eu vou ter que tomar um remédio. Mas eu repreendi. A gente tem que aprender, em nome de Jesus, repreender. Olha para o seu irmão e diz, você tem autoridade. Porque você é batizado. Você tem autoridade de repreender o demônio. Na sua casa, na vida da sua família, em você. Porque ele ataca, o demônio tem duas ações, a ordinária e a extraordinária. A ordinária é aquela que parece que não está acontecendo nada, mas que acontece. Ele ataca os nossos sentidos pelos nossos pecados. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez te assuste. Porque no dia que eu deparei com isso, eu me assustei. Depois eu vi que não era isso. O demônio só pode agir com permissão de Deus. Fala para a sua amiga. Fala. O demônio só pode agir com a permissão de Deus. Estranho, né? Deus deixar o demônio agir. Porque o demônio não é Deus. Ele não é Deus. Ele, como nós, tem que submeter a Jesus, o Pai. Ele é submisso. Por isso ele só age até onde Deus deixa. Deus dá um limite para ele. Não significa que você, a vida inteira, vai ser tentado pelo demônio, você vai ser atingido por ele. Por isso que a palavra diz, Deus só dá a cruz a quem pode carregar. E por que Deus permite? Gente, essa é uma pergunta, né? Deus não é amor, Ele me ama justamente por amor. Para que a gente chegue a um grau de santidade. O nosso sofrimento é para a nossa redenção.
Então, o demônio age em nossos pecados, de modo especial. Vou dizer para você, tem gente que diz, não, eu pequei porque o demônio me fez pecar. Mentira, gente. Nem tudo é o demônio. Você tem liberdade. Eu tenho liberdade para consentir na tentação. Ele tenta. Mas eu digo sim ou não. E vou dizer para você, ele é um observador. O demônio não dorme. Enquanto você está dormindo, ele está te observando. Se a sua sexualidade é muito, né? Está no pecado, você está fazendo uma sexualidade, ele diz, é aqui que eu vou atacar. O demônio só observa, ele não lê pensamentos. Não adianta você dizer, não, ele leu, eu já tive pessoas que dizem, ele leu o meu pensamento. Mentira, Deus não deu ordem a ele. Só quem penetra nos seus pensamentos é o Espírito Santo de Deus. Ele não leu o que está no seu coração, mas ele te observa. O leão ruge buscando a quem atingir, quem devorar. Ele já foi vencido na cruz? Foi. Foi amarrado? Foi. Mas ele é um cão amarrado. Mas se eu me aproximo dele, ele faz o quê? Ele me morde. E aí, ele observa. A Mônica é vaidosa, eu vou tentar ela na vaidosa. Na vaidade, né? Regina é vaidosa, na vaidade. Ela é soberba, eu vou tentá-la na soberba. Nos pecados capitais. Ele vai observando o que você faz. Quais são as palavras que saem da sua boca. Se você tem ódio, esses são os ataques, o quê? Ordinários sobre os nossos pecados. Eu quero ter muito, eu sou ambicioso. Eu quero aqui na Canção Nova ser aquela que sou a melhor de todas, que apareço, que sou isso, que sou aquilo. Ele vai me atacar aí. Ele ataca observando. Mas você consente ou não? Quem consente, ele vai e faz a festa. Se meu coração está cheio de falta de perdão, e ele sabe, ele vai escutar, ele diz para você assim, você diz assim, ó, ele fica em volta, rodando, igual o quê? Um leão buscando a quem atacar. Eu não perdoo de jeito nenhum. Eu desejo que fulano morra. As palavras que saem da sua boca são todas aproveitadas por ele. Por isso, nós todos precisamos de libertação. É mentira eu dizer, Regina, que eu não preciso de libertação. É uma mentira. Eu preciso de libertação. Eu preciso fechar todo tipo de brecha que eu dou para que ele não haja através de mim. E existe também a ação extraordinária do inimigo. É algo que não depende só de mim. Isso nós vamos ver na palavra. Abre aí, Deuteronômio 18, 9 e 18, não é isso? Está aqui, eu marquei, peraí, vamos lá. 18, 9. Gente, a nossa desobediência ao Senhor, como nossos primeiros pais, é a pior brecha que nós damos para Ele. Os nossos primeiros pais foram o quê? Desobedientes. Então, nós trazemos lá dos nossos primeiros pais a raiz da desobediência, do pecado. E é o pecado que abre todas as brechas para o inimigo. Por isso, a necessidade de confessarmos, de nos arrependermos, de vivermos a Eucaristia, a adoração, conhecer a palavra de Deus, rezar.
existe em mim e você uma autoridade dada por Deus. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu sei que eu sou, aí eu vou dizer, em nome de Jesus, eu renuncio. Em nome de Jesus, eu não permito mais, Satanás, que você me mantenha oprimida, presa a esse pecado. Eu preciso reconhecer o pecado que eu tenho. Feche os seus olhos. E peça agora ao Espírito Santo que mostre qual o pecado capital. Porque são os pecados capitais que agem em nós. A maior mentira de Satanás é dizer: eu estou na igreja, eu não preciso mais. Eu não tenho pecado. Uma vez eu disse para o meu cunhado que estava com câncer. Um câncer muito agressivo de intestino. Eu disse para ele: faça uma boa confissão. Ele disse: eu não tenho pecado. Falei: então tem que confessar, porque já mentiu, é mentiroso. E aí eu levei ele lá na Canção Nova e ele fez uma boa confissão. Uns 3 meses depois ele faleceu. Mas a primeira palavra que ele disse: eu nem sei o que eu vou confessar. Eu sou em pecado. E quando ele morreu, a minha irmã descobriu que ele tinha uma filha fora do casamento. E ele não tinha o quê? Pecado. O adultério é pecado. Tudo que é são contra os mandamentos de Deus, é pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui nessa palavra em Deuteronômio, o Senhor fala muito claro conosco. Deuteronômio 18:9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imite as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos, agouros, nem que use feitiçaria, que nem recorra à magia, que não consulte oráculos, não interrogue os espíritos ou invoque os mortos, porque o Senhor abomina quem se entrega a essas práticas. E tais abominações diante de ti, estas nações. Tu, olha a ordem do Senhor, tu sei íntegro para com o Senhor teu Deus. Pois estas nações que vais expropriar são os que consultam feiticeiros, adivinhos, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permite nada disso. Palavra do Senhor. Ele disse que a nós ele não permite. Não é permitido dizer que é cristão e acreditar em reencarnação. Tem um monte de gente que é cristão que diz. Nós chamamos de católicos espíritas. Aqueles que até têm o hábito de dizer assim: na outra encarnação, eu quero vir homem. O outro diz: não, eu quero vir mulher. Outro: não, eu quero. Só que falta dizer que quer vir cachorro ou porco. Não tem a certeza de que você é filho de Deus, amado de Deus, feito imagem de semelhança de Deus, e que você tem um lugar no céu para você, para mim e para minha família. E nós caímos na mentira de Satanás, especialmente no momento que nós estamos mais fragilizados. Perdi um ente querido. Perdi minha mãe. Meu Deus, coisa terrível. Você vai ter uma amiguinha, sua amiga, né? Gente que você conhece, muito amiga, que te considera muito, que vai dizer: você está desesperada. Vamos lá no centro espírita. Sua mãe vai falar com você.
Seu pai vai falar com você. E aí, você diz que é uma entidade. Não, é um demônio que vem e imita até a voz, porque ele sabia como é que era a voz da sua mãe, né? Ele é um observador. Aí ele imita a voz da sua mãe. E fala com você, te consola. Tem uma carta psicografada. E você cai na mentira de Satanás. Gente, não que aquela pessoa que quer te levar seja ruim, não. Ela está precisando conhecer quem? Jesus. E para isso eu preciso estar muito firme. Eu preciso ser uma pessoa realmente de oração, de comunhão com Deus, para que eu não seja enganado. Hoje, não é só o espiritismo, não. Não, e até tem mais que tem gente, tem cara de pau que diz, eu fui lá, mas era tudo bom. Mesa branca, toalha branca, todo mundo de branco. A vovó que falou comigo era tão boazinha, né? Ela falou tantas coisas boas para mim. Gente, lá está fazendo bem. Tem até a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Tem imagem de Nossa Senhora, com outros nomes. Porque se tivesse a imagem do diabo lá, você não ia entrar, né? Com os chifres, ia entrar lá? Não. Então, como ele é mentiroso, ele bota as imagens. E a palavra de Deus, gente, ela é muito firme. A ti o Senhor não o permite. E nós vamos para conseguir coisas, né? Trazer meu marido de volta, arranjar um bom emprego, né? Eu levo a foto da minha família, eu estou com problema com o filho. Eu levo o meu filho, o Senhor diz aqui, para não passar os nossos filhos pelo fogo. E às vezes já dentro da ventre da mãe, essa criança é consagrada a Satanás. Porque você foi lá receber oração de uma mãe de santo. Alguém botou a mão na sua barriga, talvez a sua mãe mesmo, que praticava isso, te levou. Aí você disse, mas eu fui, mas a minha mãe levou. Mas Padre Jonas diz o seguinte, a mãe tem autoridade sobre o pai tem autoridade, o padrinho tem autoridade sobre o filho. Imagina você levar, eu conheço vários, se vocês não conhecem, me desculpa. Quem são os padrinhos do que você está atendendo? Quais são os padrinhos do seu filho? A madrinha é espírita. Tá. E o padrinho? Não acredita em Deus. Como é que você, cristão, escolhe para batizar o seu filho uma pessoa que não é cristã e que não acredita em Deus? Como? Ela tem autoridade sobre seus filhos? Tem. Só porque é amigo, porque é bom? Não. Eu preciso fazer valer a minha fé. Em quem eu acredito. E essas coisas vão abrindo o quê? Brechas para o inimigo. Gente, isso é só algumas coisas. Eu não vou poder falar, por exemplo, se eu tiver que falar, eu tenho várias coisas para falar aqui. É assim, deve ser uns 3 dias para falar. Vou falar as coisas principais. Então, nós, hoje, vamos nos envolvendo pela internet. Os nossos filhos, as nossas crianças, com bruxaria, com feitiçaria. Até mesmo o candomblé aparece através de pessoas. Porque eu li, isso eu não sabia, tá? Eu aprendi agora, preparando essa pregação. Que na Umbanda, a pessoa que vai lá não fica possuída pelo inimigo o tempo inteiro. Se você já foi umbandista, se for mentira, você fala para mim, tá? Ou depois, não precisa dizer aqui não, lá fora a gente fala. Porque às vezes a pessoa não gosta de falar, né? A gente não tem que ter vergonha, não. A gente tem que ter vergonha de pecar. Ter vergonha de pecar. E outra coisa que eu aprendi.
Eu não posso ter medo do diabo. Tem gente aqui que tem medo do diabo? Seja sincero, levanta a mão. Hã? Só esse? Só? Maravilha. O diabo que diz para o seu irmão, o diabo tem que ter medo de você. Quando você chegar perto, ele tem que dizer, eu vou me embora porque chegou aquela. Vai de reto, Satanás, que ela está chegando. Eu não posso viver oprimida pelo demônio. Ele adora oprimir. A renovação carismática, a gente usa esse termo. Olha, e diz assim, fulana está tão oprimida, né? Ela está oprimida pelo demônio. Ele age oprimindo a pessoa vai ficando triste, a pessoa vai ficando sem vida, a pessoa vai sendo negativa, a pessoa vai sendo... Ele age, isso se chama opressão. E ele age aonde? Aí sim que chega, nas suas feridas. Estava orando ontem. Por isso que a cura interior caminha junto, né? Caminha junto. A cura interior. Por quê, gente? Porque onde tem ferida, tem mosca, não tem? Imagina uma ferida, você com a ferida aberta e a mosca posando, fica o quê? Bicho, não queria? Hã? Então ele vai na sua ferida. Qual é a sua ferida? Aí você diz, qual é a minha ferida? Aonde eu estou com a ferida aberta ainda? Eu vinha conversando com a minha amiga Graça. Quantas vezes ele quer me levar no passado? Lá onde eu sofri muito na minha dor, aonde, às vezes até vindo da missa, depois de receber a Eucaristia. A Eucaristia, ele diz para mim, está vendo? Ai, seu sofrimento, você vem à missa todo dia, recebe Jesus, sofreu tanto, aí começa a me lembrar. Aí eu digo, em nome de Jesus, eu te proíbo, Satanás, de me voltar ao passado. Você tem autoridade para fazer isso. Deus deu autoridade no batismo. Você não pode exorcizar ninguém, mas você tem autoridade, em nome de Jesus, de repreender Satanás. Dentro da sua casa. Na vida de um filho, de um neto. Você não pode ser aquele oprimido e ficar abaixado. Não, o meu marido é espírita, a minha avó foi, meu avô, e é por isso que eu estou sofrendo. Acontece sim. Você carrega na parte espiritual aquilo que aconteceu. E se você se envolveu, aí a coisa ainda é mais difícil. Mas para Deus nada é. Então, outra coisa que o demônio ataca é através da contaminação. Você se contamina com coisas que você usou. Hoje existem símbolos satânicos nas bijuterias. Existem símbolos satânicos em vários lugares. Existe um olhinho chamado olhinho grego, que todo mundo usa agora. Na pulseirinha, no brinco, aqui. Aquilo ali é para tirar mal olhado. Talvez muitos já saibam, mas talvez outros não saibam. Então, essa coisa, o senhor está colocando naquele olho grego, dando poder que é de quem? De Deus. Hoje a contaminação é muito fácil, através de tantas coisas que se fazem. Já viram meninas e meninos se cortando? Hã? Se cortando. Porque lá na internet eles já estão fazendo pacto com Satanás. Pacto de sangue. Você precisa observar o seu filho, a sua filha. O que ele está vendo? O que ele está fazendo? Quais são os filmes que ele está vendo? Com quem que ele está se envolvendo? Hoje, Satanás está assim, agindo abertamente. Ele não está mais escondido. Ele age abertamente. Então, existe
essas formas dele chegar à tentação. Você cede se você quiser, tá? Vamos, por exemplo. Você está com um problema muito sério. Ele te tenta, eu citei, ele te tenta através de um amigo, de uma amiga, até mesmo uma pessoa da igreja. Uma vez eu atendi aqui uma pessoa da igreja, para você não dizer que isso aqui é mentira, é real. Uma pessoa que é ministra da Eucaristia, veio no meu grupo de oração, só veio 2 vezes aqui. No meu não, no grupo da Canção Nova de São Miguel, que eu estou aqui junto com o diácono. Ela veio, e numa oração de libertação, ela me chamou lá no canto e disse assim: me libertei hoje. Eu vim aqui, entrei por acaso. Eu falei, por acaso não, Jesus me mandou, né? Mas eu me libertei, porque eu mesmo sendo ministra de Eucaristia, eu frequentava um centro que tem aqui perto, vocês sabem o nome? Tubiajara, aqui perto, claro. Tubiara. E eu levei muitas ministras de Eucaristia para lá para fazer operação espiritual. Meu irmão, a palavra de Deus diz: meu povo está se perdendo porque não é por ignorância, porque não sabe a verdade, porque não conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ali ela disse, aí você sai, vai fazer uma boa confissão, vai pedir perdão às suas amigas que também foram tentadas. Ela foi o quê? O instrumento de tentação de quem? Do demônio. E na igreja entra gente assim, você sabia? Para fazer isso com os sacerdotes. O Papa falou, que acho que foi Papa Paulo VI, que a fumaça de Satanás tinha entrado dentro da igreja. E como faz isso? Se fingindo cristão. Leva comidinha para o padre dar trabalhada. Começa a levar o padre para um lugar para beber um uísquezinho só, né? Começa a levar o padre para frequentar certos lugares, começa a dar presentes caríssimos ao padre, para ele ficar bem vaidoso, né? Para ele querer aparecer. Ele age até dentro da igreja, leva pessoas lá para dentro já com esse objetivo. Nós lá em Niterói tivemos um padre assim, não é Graça, da paróquia nossa, na época da paróquia. Era um padre que ele trazia muitos jovens para a igreja. Mas eram muitos jovens. A igreja era uma beleza. Agora é só igreja de velho, né? E velho, caquete. Quando eu vou lá, eu fico apavorada de ver o que se transformou aquela igreja. E Satanás sabia qual era a vaidade dele, qual era o pecado dele. E aí ele investiu, viu? Investiu naquela pessoa. Investiu na vaidade, investiu no vício, investiu nos... Ele carregava um relógio caríssimo, sapatos caríssimos, presentes caríssimos. Tinha uma churrascaria em Niterói, não sei se tem mais, acho que não tem mais, que tinha uma garrafa de uísque com o nome dele, porque ele ia lá toda semana tomar uísque. E, para finalizar, botou uma menina linda na frente dele. Satanás coloca isso. Uma menina linda, maravilhosa, que sentava na frente com as pernas todas de fora, um decote enorme. E ele foi se apaixonando por aquela menina, que era uma menina que frequentava a igreja, mas que tinha uma história. E ele saiu da igreja, casou com ela, teve um filho. A igreja esvaziou dos jovens. Até hoje tem pouquíssimos jovens, quase nenhum. Ano passado ele veio perder esse filho, com 15 anos, num acidente. Ele destruiu a vida daquele homem. Satanás sempre quer destruir a nossa vida porque ele tem inveja de nós. Ele tem inveja porque Deus nos ama e nos fez
imagem e semelhança dele. Então, ele começa a arranjar um jeito de nos levar para o inferno. Atuando nas nossas feridas, nas nossas dores, nos nossos pecados. Hoje está muito em moda fazer mapa astral, numerologia. Depois eu vou ler a quantidade, tem muita coisa, tem coisa que eu nem conhecia ainda. E todo mundo diz, tem problema, eu fiz mapa astral, qual é o problema disso? Você quer saber? Futuro. Como vai ser a sua vida? É só Deus que sabe isso, só Deus que tem um projeto para a sua vida. Depois ele age, depois da tentação vem a opressão, ele te oprime nos seus sentimentos, nas suas emoções. Às vezes, uma pessoa de dentro da sua casa, seu pai e sua mãe, que foram muito autoritários, submete a um marido ou uma mulher autoritária que manda em você, que até a roupa que você vai vestir, ela olha e diz, não está boa não, tira. Que te mantém sob um jugo. Você é subjugada. Tem gente que diz para mim assim, eu não posso me atrasar de chegar em casa, porque senão meu marido vai tomar fera. Ele vai me xingar. Ele vai me oprimir, ele vai falar mal de mim, ele vai falar com a minha filha, com meu filho. Eu tenho que estar sob o domínio dele. Você começa a ser uma pessoa que oprimida. Ele te oprime pelas perdas que você teve na vida. E às vezes, quando nós temos perdas, nós vamos direto. Quando nós não temos essa fé enraizada, esse amor a Jesus, essa certeza que só Jesus é o Senhor, nós vamos procurar ajuda nesses lugares. Não, eu fui lá só para desfazer a macumba que fulana fez para mim. Pelo amor de Deus. Você foi pedir o diabo para desfazer a macumba que a amante do seu marido ou que alguém fez para você? Gente, pelo amor de Deus. Não tem desculpa, igual quando você vai pecar, vai confessar que você diz, o padre, olha, eu pequei, sabe por quê? Porque minha filha aquele dia fez isso. Não, você pecou porque você pecou. Você foi vencida pela tentação e você agiu conforme a sua filha agiu. E o diabo é mestre em fazer isso. Agora, quando nós nos envolvemos nessas coisas, quando nós fomos, você pode dizer, não, eu não fui não, mas meu marido é. Gente, o Senhor fala que nós somos uma só carne com o marido ou com a esposa. Quando nós dormimos, temos a sexualidade, ali nós estamos sendo contaminados. Existe uma coisa chamada feitiço interno. Hoje, as meninas saem, né? Elas querem beijar na boca, né? É ou não é? Ou não? Vocês têm netas, têm filho? Vão para uma festa, beija, quem vai beijar mais na boca? Beija um, beija dois, beija três. Nada demais, tem que experimentar. Está na hora. Tem demais, sim. Porque se aquela pessoa for uma pessoa que pratica ou que traz alguma marca de Satanás, aquela menina fica contaminada. Aquela menina tem um feitiço interno. Por isso não é em qualquer boca que se beija. É preciso que os dois, a união seja corpo, o que mais? Alma e espírito. Essa é a união verdadeira. Corpo, alma e o espírito. Quando você casa com alguém, que você é cristão, que não é cristã, você está entrando o quê? Vou dizer, desculpa, uma roubada. Por quê? Porque você está numa união que não é completa, de corpo, alma e espírito. Então, ali você vai ter uma batalha. Você, sendo uma mulher de Deus, você vai lutar
você vai rezar, você vai usar as armas, você vai jejuar. Você vai fazer tudo para que o seu marido, então, se converta. É ou não é? Ou não? Nós temos armas poderosas, o Senhor fala aqui na palavra, nós temos armas poderosas capazes de destruir fortificações. Se teu marido em casa ou tua mulher tem objetos do candomblé, imagens, tem guias, tem muita coisa, mas você não pode fazer nada porque é dele, é da minha filha, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que respeitar, não é verdade? Você pode respeitar, mas você precisa fazer com que ela conheça a verdade. E você tem armas para lutar. Que foi o que eu falei? Você tem autoridade em nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus, você tem autoridade para todo dia você orar, pegar água benta, sal exorcizado, e vai então jogando, borrifando, sem que ninguém veja ali, aonde estão aqueles objetos. Existem casas consagradas a Satanás. Minha irmã, posso falar um pouquinho de você? Pode? Pode? Tá. Estou falando com o sentimento dela, tá? Ela frequenta o grupo de oração. E a casa dela, ela toda contaminada e consagrada, né? E aqui no grupo de oração a imagem que se via é que saía o quê? Sangue da casa dela. Porque a casa foi toda consagrada. Às vezes você mora numa casa consagrada, você não sabe, você comprou aquela casa. Por isso a importância de fazer o quê? Abençoar a casa. Aí o diácono aí, para abençoar a casa. E aquela casa sofre uma porção de coisas. Os santos foram atacados. Padre Pio, São Curadarce, quando ele ia dormir de noite, o que acontecia na janela dele? Era pancada, era pedra, para ele ficar cansado e no outro dia não conseguir fazer a confissão, que era a grande libertação. A confissão é uma grande libertação. E às vezes, lá na sua casa, você escuta essas coisas. Tem gente aqui que escuta isso. Mas não é, gente, porque você dizer, não, foi Satanás, está ventando, a porta tem que bater, né? Pelo amor de Deus, né? Nem tudo é Satanás, né? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que escuta barulho em casa, que não tem a porta nenhuma batendo ou não? Levanta a mão, gente, pelo amor de Deus. Não bota vergonha, não, vergonha de pecar. Estou dizendo que os santos sofreram isso, você não é santa. Isso se chama infestação. Começa a casa. Quem sofre não é você pessoalmente. É uma infestação. Parece muita mosca quando nada está sujo, né? Quando você deixa a cozinha suja, não, tá? Não limpa a casa direito, aí diz, ih, pareceu formiga. Você não limpou, né? Você não cuidou, mas se aparece à toa uma infestação de inseto, de formiga, de coisa de animais peçonhentos, cupim. Isso se chama infestação. O diabo também ataca das coisas materiais. Quando você está com a péssima situação financeira, começa a quebrar tudo na sua casa. Já experimentou isso ou não? Geladeira, máquina de lavar roupa, tudo começa o quê? E é tudo de uma vez só, né? Não é outro não. Pá. Repreende em nome de Jesus. A minha máquina estava assim, eu estava dura, eu podia comprar a máquina. Estão contando de mim. E aí eu falei, em nome de Jesus, essa máquina vai funcionar até o dia que eu tiver dinheiro para comprar outra. Porque ele ataca.
E quando uma casa, lá dentro dessa casa, foi feito, levou alguém para rezar do espiritismo, da macumba, levou alguém lá, faz cruzamento, né? Joga uma água suja, que não é água benta. Água benta você deve jogar na sua casa. Padre Rufo dizia, uma vez por semana. Eu estou pregando o que ele falava. Não estou inventando, não. Porque o inimigo entra pela janela. Sabia? Hã? Ou não? Entra pela janela. Então ele dizia, sal exorcizado nos cantinhos da janela. E aí você começa a sentir essas diferenças. Os santos sentiam. O padre Rufo, o padre Pio, ele tirava da cama, ele batia no padre Pio, ele se materializava numa mulher linda para que o padre Pio caísse na sexualidade. Ele pode também se materializar. Ele também vai para os animais, vocês sabiam ou não? Hã? Os animais também. Eles atacam os animais. Você vai dizer, mas isso é difícil. Não, não é difícil. Os animais não têm alma, como é que é assim? Mas ele ataca o quê? Também o material. Tem aquela passagem, não sei se vocês conhecem, eu não vou abrir agora, que diz o seguinte: Jesus passou naquela cidade e tinha um homem preso, amarrado pelas correntes, que só vivia no cemitério. E ele se machucava todo. Gente, tem muita gente boa que faz trabalho no cemitério, tá? Vai no cemitério. Fornica com o espírito de morte. Tem gente que vai lá no dia 31 e joga só uma florzinha para Iemanjá. Qual o problema? É católico, mas não, eu tenho que primeiro ir lá na praia. Dá 7 pulinhos, para trazer sorte. Come lentilha, né? É lentilha? E bota debaixo do prato. Não sei se eu estou errada, vocês falam. São católicos. Esses são católicos espíritas. Eu só fui lá para agradar a minha vizinha. Ela precisou de uma companhia e eu fui fazer. Padre Jona disse no livrinho Sim, Sim, Não, Não, que quando nós colocamos o pé no chiqueiro, não tem como não se sujar. Foi lá para acompanhar. Ficou esperando lá fora. Não, eu fiquei sentada na cadeira lá de fora. Você botou o pé. Você já se sujou. Você acredita nisso? Estou falando o que o Monsenhor Jonas falou. Por experiência. Então, todas as vezes que eu me envolvi, ou que eu levei objetos para minha casa, comprado em lugares errados, às vezes teve uma senhora acendo incenso em casa para tirar o peso que está lá, né, para limpar a minha casa, aquele incenso que você compra ali na banca de jornal. Você está trazendo Satanás para dentro de casa. Aqueles incensos são todos consagrados a ele. Já vai para a loja consagrado. Mas o perfume é tão gostoso, né? Satanás é mentiroso, ele gosta de botar coisa bonita na sua vida para você acreditar nele. E aí você leva para casa, diz, isso é bom, me disseram. Aí você faz meditação, você se envolve com Buda, leva Buda para casa. Eu fui orar, uma menina morreu, estava com câncer, coitada, linda, nova. E cheguei lá, quando entrei na porta, engraçado, a casa era linda. Tudo no lugar, tudo lindo. Não tinha sujeira lá, não. Não tinha nada que espantasse você, que dissesse, aqui tem alguma coisa que não é de Deus. Mas quando a mãe dela abriu a porta para mim, eu senti uma escuridão imensa.
Eu disse, meu Deus, uma casa tão linda, tudo tão arrumado, um casal que se ama. Por que essa escuridão? Mas quando eu olhei, tinha Buda em todos os lados. Inclusive, tinha uma imagem de Buda desse tamanho. Tinha imagem de uma santa, uma amiga dela, muita amiga, que amava ela demais, que morreu, deixou de herança para ela, que era uma pombagira, no canto da sala, mas que ela não podia jogar fora, porque foi uma grande amiga que deu e que tinha morrido. E eu comecei a fazer a oração, pedindo a Jesus que convencesse ela de limpar a casa dela. Meu irmão, precisamos limpar a nossa casa. Deus não entra numa casa onde tem trevas. Nós precisamos limpar não só a casa do nosso coração, mas a nossa casa material. Não é porque meu amigo me deu aquele objeto, eu não posso jogar fora. Esse dia minha filha me lembrou uma coisa. No início da renovação, a gente fica muito desorientado ainda, né? É ou não é? É mentira que é? Muito desorientado. A gente vai fazendo um monte de coisas. E a minha filha mais velha, estou contando para você se ver nessas situações, tinha ganho um anel de brilhante, lindo, que a minha sogra tinha dado. Mas a minha sogra não gostava de mim. Aliás, ela não gostaria de nenhuma mulher que casasse com os filhos dela. Ela tinha uma posse sobre os filhos. E ela não gostava de mim. Então, tudo que entrava na minha casa que ela me dava, eu tinha sempre uma rejeição. E quando eu entrei na renovação carismática, comecei a conhecer muita coisa, o Senhor me botou nessa história de libertação que eu não sabia, que eu era medrosa, não sabia, não queria aprender, eu tinha medo de alma de outro mundo, eu tinha medo do diabo, eu tinha medo de tudo. Mas o Senhor foi me colocando aí, que até agora eu tenho que perguntar a Ele, eu não sei ainda por quê, tá? Vou procurar saber. Deve ser por causa da minha família mesmo, dos meus antepassados, né? E então, eu fui um retiro de cura interior com a Tereza Arruda. Já teve gente aqui que foi? E a minha filha mais velha foi. E chegou lá, começou uma oração. Eu não ia falar isso não, né, gente? Mas Deus está mandando falar. Não sei, deve ter aqui, né, a seta para uma pessoa que possa estar aqui. Começou uma oração e ela estava com um anel de brilhante no dedo. E ela disse, mamãe, meu dedo está ficando todo duro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Vamos orar, seu dedo está durão, mamãe, ai, que dor, está vermelho. Eu falei, arranca esse anel, tira esse anel. E aí eu peguei o anel dela de brilhante e joguei fora. Joguei no mar. Porque tem objetos que são dados a gente que não são do bem. Aí, esse dia, eu falei para ela, eu esqueci dessa história. Eu perguntei, minha filha, cadê o seu anel de brilhante? Dá para sua filha que está fazendo 17 anos. Ela disse, mãe, a cabeça está ruim. Lembra que a gente jogou no mar? Não importa o valor, gente. Eu preciso me desfazer daquilo que está enfeitiçado, trabalhado. Se uma pessoa não gosta de mim, ela nunca vai me dar um presente para o bem. Jamais. Presente de grego. Até imagem. Vai lá primeiro, lá no ritual dela, trabalha aquela imagem e dá você de presente. Aí você diz, ganha uma imagem linda de Sagrado Coração de Jesus. E a partir daquele dia, na sua casa, começa a acontecer coisas estranhas. Brigas, divisões, até mesmo separação. O Padre Rufus contou que um casal cristão, católico, casado muito bem, ganhou o Sagrado Coração de Jesus e a partir daquele dia eles começaram a brigar, a querer se separar. Mas resolveram pedir a Padre Rufus para ir lá. E quando o Padre Rufus chegou, olhou e disse, quem deu
esse Sagrado Coração de Jesus. Porque Deus mostra, né? Quem tem o dom, né? Não é, gente, ficar vendo diabo em tudo quanto é lugar, não, tá? Que tem gente que vê diabo em tudo quanto é lugar. Bateu a porta, aí, o diabo está aí. Ih, está atrás da porta. Ih, tá? Às vezes, quando a pessoa é muito oprimida, ela começa... Aí já é obsessão. Começa a escutar vozes. O diabo se apresenta como anjo para você. E hoje vi um anjo na minha casa. Ah, ele era lindo. Você começa a ter visões. Tem gente aqui que tem visões? Pode abrir a mão, levantar a mão. Hã? Ah, tem. Eu estou falando porque tem. Que vê coisas ruins, que escuta a voz. Tem? Pode levantar a mão, por favor. Tá bom. Nós vamos orar em cima de tudo aquilo que está acontecendo. Nós viemos para aqui para quê? Para ser libertos. Então, quando a gente, fica se escondendo, o diabo adora. Porque aí ele age livremente. Por isso que é difícil falar sobre isso. Porque aí você vai... Aí nesses objetos tem o quê? O ciúme, a inveja, ele já foi trabalhado. Esse dia uma senhora me disse, eu não sei se ela está aqui, mas eu acho que não, que eu gosto de pedir consentimento para falar. Eu fiz uma pregação no grupo, depois ela falou para mim, mas eu acendo um monte de incenso na minha casa, mas são incensos abençoados, eu compro no Santuário de Aparecida. Falei, abençoados? Porque você compra no Santuário? Tem muita loja lá no Santuário que são lojas de nova era. Você não sabe a origem daquele objeto. E o padre Rufo, quando mandou jogar fora aquela imagem tinha sido abençoada. E eu contei para a Graça na viagem, né? Vimos contando isso. Eu tinha loucura para ganhar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, vindo lá de Fátima. Eu achava lindo, eu queria ter uma imagem, eu nunca tinha tido. E eu tinha uma loja, uma fábrica de roupas, muitos anos. E eu tinha uma modelista que ela era portuguesa. E ela foi a Portugal. E quando ela veio, ela me trouxe uma imagenzinha de Nossa Senhora, desse tamanho, de Fátima. Fiquei tão feliz antes de abrir a caixinha. Eu falei, eu conheço, que maravilha. Ganhei uma mensagem. Mas na hora que eu olhei para a imagem, eu não gostei da imagem. Olha que coisa horrorosa. E eu fiquei com remorso. Eu digo, meu Deus, eu não estou gostando dessa imagem. Ai, meu Deus, eu queria tanto, como é que eu não gosto da imagem? Eu levei lá no padre, ele abençoou a imagem, eu levei para casa. E eu botei do meu lado a mesinha de cabeceira. Todo dia, quando eu olhava para ela, eu dizia, não gosto dela. E me sentia culpada. 10 minutos? Já tem 30? Depois é oração? É isso? Tá. Então, eu vou ter que acabar já. Então, aquela imagem estava lá e eu não gostava dela. Aí falei com meu filho, que já tinha estado na caminhada. Falei, meu filho não gosta dessa imagem. Você está ficando maluca. Pega essa imagem e me dá, bota no meu quarto. Eu falei, também bota lá no seu quarto essa imagem. Gente, o que eu vou contar para vocês, eu vivi, mas eu não quero que vocês pensem que não é não. Isso acontece muito. Eu que não sabia na época. Vou acabar com isso, né, para contar, porque depois eu tenho que falar sobre o que nos traz a opressão demoníaca, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu botei a imagem no quarto do meu filho. E um dia meu filho saiu à noite, tinha bebido, voltou umas 3 horas da manhã, subiu a escada, meu quarto no alto, e disse assim para mim, faz uma oração para mim. Eu digo, não. 3 horas da manhã, você me pedindo oração? Não. Você vai descer e você vai rezar. Tem a Nossa Senhora lá na porta, acende uma vela, ajoelha, pega o terço e reza. Porque eu não vou acordar, não. Isso é demais. Mas eu já estava acordada, né? Inclusive, não tinha dormido, estava esperando ele. Não durmo. E aí, ele foi para lá, acendeu a vela, foi obediente. Ajoelhou,
Daqui a pouco ele sobe correndo outra vez. Eu digo, não é possível. Mamãe, é aquela imagem do diabo. Eu falei, meu Deus! Bem que você disse que ela era contaminada. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? Mamãe, tenha certeza, ela riu para mim. Eu falei, riu? Riu. Você está bêbado, meu filho, está de porre. Mamãe, ela riu para mim, ela riu com um sorriso satisfeito, debochado. Então, vem cá, traz a imagem aqui no quarto. Aí já levantei com raiva. Né? Pega a água benta aí, vamos jogar nessa imagem agora. Quero falar para você do poder dos sacramentais, tá? E ele trouxe a água benta, sentou na ponta da minha cama e eu joguei a água benta. Quando eu joguei a água benta, a pintura da imagem começou a se enrugar. Enrugou toda. E eu falei, essa imagem está trabalhada. Essa imagem realmente não é de Deus. E aí, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou queimar. Vou queimar essa imagem. Fomos lá para fora, eram umas 4:30 da manhã. Botei no chão a imagem, joguei álcool e tasquei fogo. Quando eu botei fogo, lá era uma caveira. Ela se transformou numa caveira. Por trás daquela pintura tinha uma caveira. E Deus permitiu para eu que acreditasse. Para que ele foi me experimentando para ver até onde eu acreditaria nessas coisas. Então, nós somos atingidos pela tentação. Repete, tentação, opressão, vexação, infestação e o pior de tudo, a possessão. E isso acontece quando nós nos envolvemos diretamente com os demônios. Quando fizemos cabeça, fizemos pactos, vestimos roupa branca, quando a gente participa de rituais, quando a gente faz aqui trabalho, quando a gente aceita a oração de lá, a operação espiritual, nosso corpo fica todo contaminado. A possessão é uma coisa mais difícil. E eu aprendi, né, que na Umbanda a pessoa fica só no momento que está ali. No candomblé, ela fica 24 horas possuída. Então, todas as ações dela estão sob a ação de quem? Do demônio. Amém? Então, nós vamos preparar, né? Eu acho que agora tem um intervalinho, não é isso? Só rezar depois do intervalo?